2. Frei Diego de Oviedo pede que eu comece minha narrativa informando sobre minhas origens. Desse modo, inicio minha história conforme ele me pede. Eu venho de uma pequena aldeia chamada Quiroga, na província de Lugo, na Galícia, não muito longe do famoso Monte Furado, aos pés do rio Sil. Embora as pessoas do lugar fossem pouco abastadas, meu pai bem podia ser considerado rico e teria mesmo sido assim se tivesse mais habilidade para conservar e aumentar sua fazenda do que para gastar os proventos que dela extraía. Mais que liberal em seus gastos, meu pai, que havia sido soldado nos tempos de juventude, chegava à prodigalidade, o que não pode ser bom para um homem casado e com filhos, em seu caso, 3, herdeiros de sua fortuna e de seu nome. E como não tivesse vontade ou disposição para mudar, resolveu, certamente à força das lamúrias de nossa mãe, vender seus bens e dividi-los em 4 partes iguais, uma para ele e as outras para os 3 filhos. Certa noite, depois da ceia, mandou-nos chamar e dispôs o seu desejo. Há um provérbio nesta nossa Espanha, começou ele, que diz: 3 coisas ao homem faz medrar, igreja ou mar, ou casa real, que mostra as únicas formas de gente como nós, meus filhos, ganharmos a vida. Sim, quem quiser ter valia e ser rico, ou siga a igreja, ou navegue exercendo o ofício de mercador, ou sirva ao rei como soldado. Ele parou de falar um instante e deixou o silêncio nos envolver. Passou a olhar para seus 3 filhos de um jeito que deixou claro que o que iria dizer era importante para ele. O bruxuleio da chama das velas mudava nossas feições, trazendo certa comicidade à gravidade do momento. Falo isso porque a minha vontade é que um de vocês siga o caminho da igreja, que o outro se dedique ao comércio e que o terceiro seja militar, concluiu. Em 8 dias, cada um de vocês receberá sua parte da herança em dinheiro, mas, agora, quero que me digam se desejam seguir o meu parecer e os meus conselhos. Disse isso e dirigiu-se a mim. Como o mais velho, eu deveria responder primeiro. Falei que não era preciso vender seus bens, que estávamos em idade de procurar meios honrados de ganhar a vida. Opinei que ele deveria continuar gastando como bem quisesse, pois o que possuía era fruto de suas conquistas. Dom Antón, que era como se chamava meu pai, não aceitou, porém, meus protestos e insistiu em saber meus planos. Respondi que fosse feita a vontade dele e afirmei que seguiria o exercício das armas. Meu irmão, do meio, concordou em empregar sua herança para tornar-se mercador, e meu irmão caçula, o mais estudioso dos 3, ficou feliz em seguir a igreja. E as coisas seguiram conforme o planejado. A fazenda foi vendida, o dinheiro repartido, e eu me preparei para ir ao mundo, servir a Cristo e ao Rei com espada e alabarda. No dia em que parti de minha terra,
temendo que depois de distribuir o dinheiro aos filhos, meus velhos pai e mãe ficassem com poucos meios de subsistir, pedi-lhes que guardassem minha parte para quando eu voltasse, ou para quando tivessem necessidade. Equipei-me com as armas de meu pai, aquelas com as quais ele havia combatido os mouros na Guerra de Granada. Levava também meu cavalo, um belo andaluz que ganhei de meu pai quando completei 15 anos. Trouxe comigo dinheiro apenas para custear minha viagem e segui em direção sul, para Sevilha, de onde zarpavam naus para as Índias. Tencionava ir ao Panamá e de lá ao Peru participar da conquista do ouro iniciada por Dom Francisco Pizarro, que recém recebera o título de marquês pela façanha que realizou. Corria o ano de 1536 e as notícias das riquezas dos tesouros do Peru ecoavam em toda a Espanha, atraindo, em geral, uma gente rude cuja única oportunidade de sucesso era arriscar a vida numa terra longínqua e desconhecida. E eu, apesar de ser filho de um fidalgo, de saber ler e escrever, de conhecer latim e de ter sido treinado nas armas, era um desses homens. Nunca tinha saído da minha pequena Quiroga, e Sevilha me impressionou. Cheguei à cidade depois de uma longa jornada do meu norte natural, Celtíbero, ao sul mourisco. Sevilha fica na margem esquerda do rio Guadalquivir, de onde zarpam os navios rumo ao Golfo de Cádiz e ao Atlântico. Diferentemente das outras cidades importantes por onde passei em minha viagem, Zamorra, Salamanca, Cáceres e Mérida, onde deslumbrei meus olhos com tanta novidade, Sevilha tem ruas largas e elegantes, embora muitas das casas não sejam tão bonitas. Mesmo assim, há alguns palácios e jardins cuja beleza, segundo me confirmaram alguns viajantes que encontrei, não pode ser rivalizada em toda a Espanha. Sua catedral é grande e em seu pátio há laranjeiras plantadas perfumando o jardim, que é decorado também com uma fonte no centro. Ao lado da catedral há uma torre de imensa beleza com sinos dignos e graves. Intrigou-me o fato de que para chegar ao alto da torre não há escadas, mas uma rampa. Ao redor da catedral viceja o mercado, cercado por correntes, cujos degraus descem até a rua. Aqui, o dia todo, fidalgos bem vestidos, mercadores de todo o mundo, damas belas e perigosas e os transeuntes comuns se reúnem, transformando o mercado no lugar mais cheio de vida da cidade, mais até que o porto. Não muito distante da catedral e do mercado está o Alcázar, o palácio que no passado pertenceu aos reis mouros. Decorado no estilo dos infiéis, é uma construção imponente, com magníficas pedras de mármore e fontes, cujas águas passam por várias câmaras e casas de banho. Seu pátio é repleto de laranjeiras e limoeiros, e aqui há também um pomar somente de laranjeiras, tão denso que nem mesmo o sol pode penetrar e que é, provavelmente, a vista de maior beleza em toda a Espanha. A Casa de la Contratación, para onde são levadas todas as mercadorias e produtos vindos do exterior, também fica na cidade, atrás do Alcázar.
Nenhum outro porto do país pode receber tais cargas. A Casa de la Contratación, um presente que a rainha Isabel de Castela dera à cidade pouco antes da sua morte, também servia como escola para marinheiros e pilotos. Homens do mar e mercenários transitavam através das câmaras azulejadas com mosaicos floridos, onde antes havia sido um palácio mouro. Naquela época, como acredito que seja ainda hoje, tantos homens haviam abandonado Sevilha em busca das fortunas do Novo Mundo que a cidade estava entregue às mulheres. Assim acreditava eu, não seria difícil conseguir uma vaga em algum navio que partisse para as Índias. Havia, claro, outros aventureiros em busca de um barco que os levasse através do oceano, mas, como eu previra, não foi difícil embarcar. Ao chegar em Sevilha, alojei-me numa hospedaria, onde fiquei algum tempo. O dono era um genovês chamado Lourenço, apelidado de O Moço, que muito me ajudou a conseguir lugar numa expedição. Contei a ele minha história, a vontade de meu pai, minha viagem, e perguntei quando esperava que houvesse outra nau para o Novo Mundo. Expliquei que desejava ir até a ilha de Margarida, de onde tencionava chegar à Cidade dos Reis, recém-fundada pelos conquistadores na costa do Pacífico, no Peru. Era a porta de entrada para os tesouros incas. Sevilha fervilhava com homens movidos pelo sonho de riqueza, inspirados pelos contos dos conquistadores que voltavam do México e das ilhas do Caribe. Mercadores, alguns com nomes hispanizados para esconder sua origem cristã nova, funcionários da Casa Real, prostitutas e órfãs pobres, frades dominicanos, antigos criminosos, constritos das guerras italianas, camponeses e fidalgos falidos, alguns dos quais tinham apenas uma capa para disfarçar a penúria, embarcavam nos navios como marinheiros, soldados ou passageiros. Todos tinham o ouro imaginário diante dos olhos. A riqueza, porém, seria alcançada apenas por poucos. Eu era um desses tolos que pensavam assim. Movido pelo entusiasmo da juventude e pelas histórias que corriam pelo mercado e pelo porto da cidade, imaginava que o Peru era um reino de ruas pavimentadas com ouro, onde, em lugar de cascalho, havia esmeraldas. Nas tabernas, ouvia falar de animais ferozes, leões, tigres, dragões, leopardos, búfalos, hienas, panteras, cobras gigantescas, peixes enormes e até mesmo de tritões que habitavam as praias de areia fina e branca. Não sabia, então, quanta luta, sangue e sofrimento seriam necessários para eu conquistar minha fazenda, embora maior e mais rica que a de meu pai, na minha Quiroga natal. O taberneiro Lourenço me disse que eu tinha chegado tarde demais e que os navios do rei que navegavam para as Índias já tinham zarpado. Pedi-lhe, então, que me ajudasse a encontrar outro navio. De minha parte, eu o recompensaria pelo seu trabalho. 3 semanas depois, Lourenço me avisou que tivera notícias de que a nau Trinidad, destinada ao porto Nombre de Dios, do Panamá, zarparia nas semanas seguintes, levando voluntários para a conquista do Peru. Lourenço acreditava que eu, como homem de armas que era, poderia conseguir embarcar nesse navio. De fato, depois de uma breve entrevista,
na qual consegui garantir também o transporte do meu cavalo, um importante recurso de guerra, Aries Pinzon, o capitão do Trinidad, me alistou como artilheiro. O Trinidad zarpou discretamente de Sevilha em 8 de março de 1536. Fazíamos parte de uma pequena flotilha de 4 caravelas, descendo lentamente o rio Guadalquivir, deixando Sevilha para trás, para, em seguida, ver desaparecer as últimas paisagens espanholas que meus olhos tocaram. Depois de passar pelo intrincado labirinto de canais do delta do Guadalquivir, a nau chegou finalmente ao Atlântico. E quando o vento do mar bateu em meu rosto e o oceano se alargou no horizonte, ampliando o céu e pintando minha visão de azul e verde, fui invadido por um sentimento ímpar, ambíguo, uma mistura de esperança e angústia, de entusiasmo e medo. E soube que viveria algo que nenhum dos meus antepassados e conterrâneos jamais concebera.